E agora, para a última palestra, não menos importante, mas muito pelo contrário, deixamos a rainha para o final, que vai nos brindar sobre gravidez, sexualidade, contracepção e amamentação nos pacientes com doença inflamatória intestinal. A doutora Jocelyn, não preciso falar do currículo dela, porque todo mundo conhece. Doutora, é todo seu. Bom, gente, eu queria só duas coisinhas antes, Marta. O secretário de Saúde ele foi convidado para estar aqui na primeira parte da manhã para fazer um anúncio muito importante para cada um de vocês, que era sobre o centro de infusão. Então, como já foi falado, nós ficamos aqui em Teresina sem ter onde fazer a aplicação do infliximab da Pfizer, que é o Xilfia. Então, o que é que nós buscamos logo de primeira mão? Criar um centro de infusão próprio, nem que fosse em regime temporário. E aí nós tivemos uma negociação com o HPM, que é o Hospital da Polícia Militar, que nos recebeu muito bem e se comprometeu com a sala e com o pessoal da enfermagem. Então, já tem 2 enfermeiras e 2 técnicas de enfermagem. E que a Secretaria de Saúde disponibilizaria, então, o material e os recursos humanos, o que não aconteceu. Então, a sala foi pintada, liberada, eu mostrei, nós fizemos o projeto, né, a Sociedade de Gastro, foi entregue esse projeto de como montar um centro de infusão, entregue ao superintendente, o doutor Disseu, e ao doutor Anderson, da divisão hospitalar, e ficou esse compromisso, mas não saiu. Então, quando a Luciana esteve aqui com a Eliana, que nós tivemos essa reunião para convidá-los, nós tivemos na sala com ele lá. Então, eu puxei novamente. E agora, como é que é? Uma coisa que era para ser emergencial, nós já estamos em junho e nada. Então, surgiu então, a ideia do NACOM, que é a oncologia do Estado, que funciona ali no HGV, em frente ao hospital Natan Portela. Então, gente, podem avisar todo mundo, já está funcionando. Você chega lá, você leva seu cartão de identificação com foto e você agenda. Não vai chegar lá para fazer, você agenda o dia que você quiser. Tanto os pacientes que estão usando infliximab e vedolizumab, tá certo? Então, vamos repassar isso para as outras pessoas. Mas é um compromisso dele, pelo menos emergencialmente, funcionar. A ideia do HPM continua. A outra coisa que é um outro impasse é quem está fazendo as suas infusões no HU. Quem faz no HU, né, está seguro, tudo direitinho, mas lá no HU nós tínhamos um contrato, um convênio com o Estado. Então, o paciente ia direto para o HU, a sua medicação chegando aqui na Farmácia do Povo, ele se encarregava de levar. O doutor Paulo Márcio, na sua gestão, infelizmente acabou com esse convênio, e então ele está sendo retomado, mas com uma grande dificuldade por conta do que foi cobrado ao Estado pelo Hospital Universitário. R$ 41 mil é o que eles estão pedindo mensalmente. O secretário nos disse que, se não baixar, ia ser uma quantia inviável para o Estado. Estamos ainda em negociação a respeito disso. Bom, bem, então me coube aqui, né, neste último momento, falar sobre gravidez, sexualidade, contracepção, amamentação nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Não tenho nenhum conflito de interesse e essa aqui é a nossa agenda. É muito importante o aconselhamento, nós vamos falar sobre fertilidade, nós vamos falar sobre gravidez, as vias de parto, nós vamos falar sobre a medicação que o paciente pode ou não pode usar durante a gravidez. Se der tempo, a gente toca um pouco aí sobre a vacinação. Nós já falamos ontem sobre a questão de que as doenças inflamatórias intestinais é um processo inflamatório crônico, é um processo que é imunomediado e que tem uma presença mais nas sociedades industrializadas. Portanto, o pessoal do campo tem menos do que o pessoal da cidade. É de causa desconhecida, mas tem tratamento e que tem uma patogênese multifatorial. É o paciente que tem uma herança genética.
esse paciente tem uma desregulação do seu sistema imunológico. É um paciente que a sua microbiota intestinal está disbiótica e que, associada aos fatores ambientais, vai causar uma inflamação no seu intestino. E são essas erosões, essas ulcerações que vão levar à sintomatologia da dor, da diarreia, da náusea, do vômito. E compreende essas duas entidades, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. É uma doença que é global, existe em todo mundo, com afeta cerca de 0,3% da população mundial, cerca de 20 milhões de pessoas, que tem aumentado muito nas últimas décadas, que atinge igualmente homens e mulheres e que tem 2 picos de incidência. E que é muito importante para nós que vamos falar sobre gravidez, porque essa etapa aqui, dos 15 aos 35 anos, é a etapa em que as mulheres estão na sua idade reprodutiva. E depois, um segundo pico, a partir dos 50, 70, até os 70, 80 anos de idade. Então, cerca de metade das pessoas que têm doença inflamatória intestinal são mulheres. Como eu disse, boa parte dela nessa idade reprodutiva. E é muito complicado hoje, difícil, que nós, gastroenterologistas, tratamos com as nossas pacientes, os nossos pacientes, de assuntos que são importantes, que são específicos, e que rotineiramente no consultório a gente não fala, não. Que é a questão de gênero, aconselhamento, a contracepção, a sexualidade, que ainda é um tabu, a fertilidade, gravidez, amamentação, a saúde óssea e a menopausa. Sobre a questão, esse primeiro tópico, que é a sexualidade, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a sexualidade, ela é uma energia que perpassa todo o nosso organismo, todo o nosso ser, eu diria. É uma energia que nos motiva a procurar, né, a buscar o amor, a buscar e a encontrar, né, o contato, a intimidade, e que ela não se limita a uma relação sexual. Ela não se limita ao orgasmo. Ela é muito maior do que isso, porque é uma parte, né, integral da personalidade de cada um. Então, quantas vezes no consultório, a paciente, isso acontece mais com a mulher do que o homem, me diz, doutor, estou aqui com essa bolsa de colostomia, tenho quase 1 ano e nunca mais tivemos nada. Meu marido... E eu tenho certeza que ele tem outra. Então, gente, a sexualidade aí foi pro beleléu. Por quê? Porque ela se limitou ao quê? A relação sexual. O homem, nessa hora, a sexualidade dele é o quê? Limitada à sua genitália. É limitada aos órgãos sexuais. Enquanto que a sexualidade é algo muito maior do que isso. Então, esse respeito, esse companheirismo, essa presença, mesmo na hora difícil, faz parte também da relação entre um homem e uma mulher, porque o respeito pela pessoa humana está acima disso aí. Então, é nessa hora que a gente vê que muitos casais se separam quando isso aí vem, né, e acontece entre os casais, tá? Então... Mas nós temos que falar sobre esse assunto, e às vezes isso é difícil no consultório. Quer seja porque o paciente, nós vamos ver, tem uma certa dificuldade em colocar, alguns colocam, outros por vergonha, e nós médicos até por falta de preparo mesmo, de não saber responder algumas perguntas que os nossos pacientes nos fazem. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde sexual como esse bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Eu lembro até que tem um livro da Bíblia que se chama Cântico dos Cânticos. E nesse livro ele dá uma definição tão bonita que ele diz que o amor é a faísca de Deus. Para dizer que a sexualidade humana e um amor bem vivido entre duas pessoas é algo que transcende, né? É algo que supera as dificuldades e é algo que, ao invés de separar, nos une. Quanto que eu tenho casais que fazem isso, tenho outros que estão buscando outras formas de manter viva, né, o amor, de manter vivo o respeito, de manter vivo essa sexualidade. Tá? Pois bem, e essa disfunção sexual vem ser qualquer perturbação física ou psicológica da saúde sexual.
Então, o impacto das doenças inflamatórias na nossa sexualidade é muito grande, porque afeta, às vezes, até o paciente que está na fase de remissão. Fica com aquilo na cabeça, eu estou bom, será até quando eu vou ficar bem? Então, aquilo acaba afetando também a qualidade de vida do paciente. 40%, veja que é um índice grande, dos pacientes com doença inflamatória intestinal relataram que a doença os impediu de prosseguir com relações íntimas. Então, é um percentual grande que afeta a qualidade de vida. E esse é um domínio importante, né? É um domínio importante da qualidade de vida, que é a relação sexual. Agora, essa prevalência de disfunção, ela é maior entre as mulheres, 45% a 60%, e nos homens, um pouco menor, em torno de 15% a 25%. Quais são as categorias, então, de disfunção sexual feminina? Porque a disfunção sexual feminina ela é diferente da masculina. Tá? Antigamente, se achava que essa função sexual feminina era linear. Então, vinha o desejo, né, a excitação, o orgasmo e depois, né, essa fase do relaxamento. Se viu que hoje não é linear. É uma coisa que é circular, é cíclica. Ela inicia com desejo. Muitas vezes a mulher é diferente do homem, ela sai daquele momento e pensa, meu Deus, eu tenho que pegar o menino na escola, mas ao mesmo tempo ela volta ali, já está ali, é a conta, será que... Mas ela não perde o eixo. O importante é você saber se realmente você ainda é responsiva a esse desejo, né? Isso é importante. A doutora Carmita, até agora lá no fórum, ela dizia isso. Então, se você olha o Calmon Raymond ali na televisão, só de cueca, você olha para ele não sente nada, você não é responsivo, você está com algum problema. Procure o médico que não está certo. Então, essa disfunção pode ser do distúrbio do desejo, da excitação sexual, distúrbio no orgasmo. O orgasmo feminino é diferente do orgasmo masculino. Tá? Muitas vezes o homem é muito mais fácil chegar e muito mais rápido do que a mulher, e tem que ter a parceria, como ela dizia, para que os dois caminhem juntos. E também por conta que, às vezes, né, a mulher, para satisfazer, finge. O homem não dá para fingir, mas a mulher dá. E aí é complicado. Porque você finge uma vez, aí depois quer de novo. Não há necessidade disso, tem que conversar. Foi na frente? Conversa. Vamos lá, e agora, como é que eu fico? Tem que conversar sobre essas coisas, gente. E a outra disfunção, que é o distúrbio da dor gênito-pélvica e da penetração, né? Em que muitas mulheres, por exemplo, que têm disfunção do assoalho pélvico, porque fizeram várias cirurgias, tem dor à penetração, chamada dispareunia. Será que isso tem tratamento? Tem tratamento. Ah, eu fiz outras cirurgias grandes, ou eu estou na menopausa, não lubrifico mais. Tem tratamento? Tem. Eu tenho uma paciente que encaminhei para a ginecologista, ela estava com esse problema. Quando ela voltou de resolver, o doutor, o creme que ela passou é uma maravilha. Desliza. Entra, eu não sinto nada. Eu digo, eita, o negócio tá bom. Então, tá bom demais. Mas é multifatorial essa disfunção sexual, tá? Mas o primeiro fator, né, que leva à disfunção sexual na doença inflamatória é a depressão e a ansiedade, sobretudo a depressão. Então, é um fator que, independentemente, ele afeta a relação, a disfunção, e é uma causa de disfunção sexual. As experiências sexuais anteriores, que não foram legais, que começou a namorar, a mocinha, ela está com uma cicatriz grande na barriga, e aí o namorado olhou, aí não deu certo, ela fica meio assim, na próxima relação ela já entra com medo. Então, essas experiências sexuais anteriores também é um fator. A imagem corporal que ela tem, né, de si mesmo, de se olhar no espelho e ver várias cicatrizes na barriga, um estômago, uma ileostomia, uma colostomia, o constrangimento social e o fumo. As cirurgias, como eu falei, também afetam muito, né, e são causas de disfunção sexual. IPA é uma sigla, né, que é uma cirurgia que é feita nos pacientes que têm retocolite ulcerativa, em que, ou displasia, ou alguma coisa grave, retocolite ulcerativa grave, é retirado todo o intestino grosso,
que a colectomia total é feita a bolsa ileal, uma cirurgia grande, então é uma cirurgia que muitas vezes leva à disfunção sexual. A cirurgia ginecológica e a presença de ileostomia ou colostomia. Atividade de doença também. Então, imagine a pessoa na relação sexual, o paciente tem que entender, ela tem dor de barriga, não dá nessa hora você correr, tem medo de, na hora do H, eu estou à vontade de ir no banheiro e correr, na hora H eu senti dor, na hora H a doutora começa a sentir pum para todo lado, muito fétido, e aí não dá. Né? Então, tem que ir. As alterações hormonais, sobretudo na menopausa, e os fatores também relacionados à idade, como eu falei. A própria idade já é um fator em si, as mudanças hormonais e o efeito dos medicamentos, né, colaterais de alguns medicamentos, sobretudo dos corticoides, que alteram o humor. Então, como é que a gente avalia essa disfunção sexual? Hoje nós temos questionários validados, né, que nos ajudam a ver como é que está a qualidade, né, a vida sexual dos nossos pacientes. A avaliação da saúde mental, porque, como eu disse, a depressão e a ansiedade hoje é um fator independente para a disfunção sexual. A investigação também dos sintomas vulvovaginais e perineais, como eu disse, porque aí o tratamento da doença inflamatória intestinal é um tratamento multidisciplinar, a gente corre para o ginecologista, né? Eu não sabia nem, ela me trouxe até o nome do creme lubrificante, hidratante vaginal, passado pela ginecologista. Às vezes a mulher está com uma vulvovaginite, alguma inflamação, que nós não vamos tratar, mas a colega ou o colega ginecologista vai fazer isso. E o exame físico ginecológico e também o do gastroenterologista. Então, esse aqui é só um questionário que eu coloquei para que vocês vejam, são várias perguntas, né, que nós temos aqui. No último ano, por exemplo, você sentiu dor retal ou anal durante a relação sexual? No último ano, você sentiu dor abdominal ou pélvica durante essa relação? Então, tem várias perguntas, são 15 perguntas. Cada uma dessas perguntas, você vai pontuar. 0, se você nunca ou raramente sente. 1, só algumas vezes. Até 4, sempre ou quase sempre. Faz esse somatório e, então, o seu médico vai lhe dizer como é que está a sua disfunção sexual. Aqui, só para exemplificar, são 2 pacientes, inclusive um está aqui, onde foi feita essa cirurgia, mas ela é top, ela se garante, e aqui é um estoma. E aqui para mostrar que a disfunção sexual não é a mesma no homem e na mulher. A disfunção sexual na mulher, né, o padrão mais comum é este aqui, de comprometer múltiplos domínios. Então, na mulher, o desejo, a excitação, a lubrificação, o orgasmo, a satisfação e a dor são comprometidos. Né? Quais são as queixas mais frequentes na mulher? Desejo sexual diminuído, a libido também diminuída, dificuldade para atingir o orgasmo, dor durante a relação, principalmente na mulher que tem a doença perianal ativa. E a disfunção persiste mesmo na remissão clínica. E isto aqui está associado à ansiedade, à depressão e à piora na qualidade de vida. Nos homens, a disfunção erétil é a queixa mais comum. Né, uma prevalência grande, de 27%, às vezes até mais de 40%, podendo ser ainda maior no momento do diagnóstico. Aí muito, doutora, endurece, mas amolece rápido. Ou então, eu venho muito rápido, quando eu vejo, eu já fui, aí não deu tempo. Pois isso tem jeito. Procure o seu urologista que vai ter jeito para isso. Importante é manter viva a chama. Fatores de risco associados a essa disfunção erétil. Idade avançada, a depressão, porque a qualidade de vida não está boa, as comorbidades psicológicas, né, também estão associadas a essa disfunção erétil, e as cirurgias prévias, assim como a doença perianal. Então, os obstáculos, né, que nós temos a essa abordagem terapêutica na consulta, lá na hora do seu gastroenterologista, não é só do paciente, é também do profissional. Então, os nossos pacientes, às vezes, têm vergonha, têm constrangimento de pedir ajuda. Então, não tem. Falem isso no consultório para os seus médicos, tá certo? Desconhecimento de que há jeito, de que tem recursos que muitas vezes você não conhece. Terceiro, as questões morais e as questões religiosas. Eu acho que o sexo é também um dom de Deus. Então, nessa hora, é importante que a gente não fique constrangida moralmente, ou porque o padre falou isso ou aquilo, que a gente vai deixar de aumentar ainda mais a depressão, ainda mais a ansiedade, por conta de não resolver um aspecto da vida
do casal, que é muito importante. Por outro lado, nós médicos também temos constrangimento em discutir o tema. Às vezes, né, porque não temos opções de tratamento, mas eu digo, aqui eu não sei resolver isso aqui não. Vá no ginecologista, vá no urologista. As questões morais ou éticas também estão envolvidas com os profissionais de saúde. Aí, nessa hora, não tem como a gente querer dar de moralista ou de falso moralista. E também a falta de tempo. Às vezes, são consultas muito rápidas que o médico nem tem tempo de conversar sobre a doença, quanto mais da sexualidade. E de treinamento também, que nós não temos. Então, foi muito bacana aquela ideia que a doutora Carmita nos falou. Se você tem vergonha, como profissional, de perguntar ao seu paciente como é que está a sua vida sexual, se você está invadindo, você pergunta assim, olhe, você gostaria de falar sobre a sua vida sexual? É diferente, né? Então, se vocês, o médico, ouvirem, você pergunta, você gostaria? Aí vocês, então, abram o jogo. A contracepção. Gente, isso aqui é um assunto também muito, muito importante. Quando o paciente chega, pelo menos no meu consultório, e é paciente jovem, né? Eu digo logo, olhe, sua doença está em atividade. Então, você não pode engravidar agora. No momento certo, você engravidando, dá tudo certo. Engravidar no momento certo. Então, você pode não falar com o seu marido, mas comigo você vai ter que falar. Já dou logo a dura, porque é importante. Então, se essa paciente está em atividade, você tem que ter, né, a contracepção adequada. E para evitar, né, a gravidez indesejada, nesse momento, esse método tem que ser individualizado, tem que levar em conta a preferência da paciente, as vias de administração, a aderência, a duração e a proteção também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, os anticoncepcionais, eles podem ser hormonais, e aqui nós temos os de progesterona, ou combinados, estrogênio com progesterona. Nós temos os não hormonais, e aqui o DIU é o mais importante, e os métodos naturais de barreira, né, de abstinência, o planejamento familiar natural. E aqui nesse quadro, eu coloquei os principais métodos, né, que estão aqui, a taxa de gravidez indesejada no primeiro ano e as vantagens. Então, os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos, e os implantes hormonais, eles têm uma possibilidade da mulher ter uma gravidez indesejada abaixo de 0,8%. Aqui nós temos, então, as contracepções reversíveis de longo prazo, com o DIU de Mirena, que é o levonorgestrel, que ele pode ficar até 3 a 5 anos, o DIU de cobre até 10 anos e os implantes hormonais até 3 anos. Então, este é o método anticoncepcional mais recomendado como primeira linha para as mulheres com doença inflamatória intestinal. Infelizmente, no nosso meio, eu não sei por que as mulheres não usam DIU. Nem as mulheres com DI, nem sem DI. Eu tenho muitas pacientes que não têm doença inflamatória intestinal, na hora do inquérito, falando sobre a medicação, você usa o quê? Eu uso anticoncepcional há quantos anos? 10 anos. Você vai usar mais quantos anos? Não, Antônia, eu nem sei. Moça, por que você não está com DIU? Minha ginecologista nunca falou sobre isso. Então, pensem, gente, considerem. O método recomendado é esse aqui. A injeção, né, as injeções que são intramusculares, 6% de gravidez indesejada, são de 3 em 3 meses. O único cuidado que a gente tem que ter é de pedir uma densitometria óssea para avaliar o osso, se tem osteoporose, se tem osteopenia, tá? Nessas pacientes que vão usar as injeções a cada 3 meses. Os contraceptivos hormonais, que é o anticoncepcional oral, que é bebido, 9%, também muito seguro. E ele tem uma vantagem também importante, que ele melhora os sintomas gastrointestinais nesse período. Muitas mulheres, às vezes, se confundem perto da menstruação. Tem uma dor de barriga, tem uma diarreia, né? É uma dor que eu nem sei se é da menstruação ou se é da doença. Então, o anticoncepcional vem ajudar nesse momento. Qual é o cuidado? Com a trombose venosa profunda. Então, isso aqui, o médico tem que avaliar nos pacientes que têm doença inflamatória intestinal, tem história anterior de trombose ou com alto risco em trombose, não devem usar os anticoncepcionais, sobretudo os anticoncepcionais combinados, que é aqueles que contêm o estrogênio. Quem é que é de alto risco para trombose? Paciente que tem a doença ativa naquele momento, paciente que está em uso de corticoide, paciente que teve cirurgia recente ou uma imobilização, quebrou o braço, caiu da moto e estou deitada, não é bom.
E o outro é os métodos de barreira, que é um método complicado, né? Porque o índice de gravidez indesejada é alto, de 12% a 24%, tá certo? Então, aqui não adianta, você está aqui, né, no método, bem bom, fazendo seu planejamento, tudo direitinho, aí naquele dia chega o marido, né, e você também com aquela vontade, juntou o útil com o agradável, aí você, né, o diabo tenta, aí lá vai, tem condição, tá? Aí nem adianta, porque a paciente um dia me disse, doutora, olha, eu estou achando que eu estou grávida. Me ligou de madrugada, querendo que eu dissesse qual era a pílula do dia seguinte, porque ela tinha feito. Olha, está vendo? Nem costiu direito, pode estar grávida, e ainda ficou pensando em mim, a doutora vai me matar. Se eu engravidar, a doutora vai me matar. Então, pense 2 vezes. Então, esse método, gente, é para quem tem muito, né, muita força de vontade, senão não dá certo, não. O aconselhamento pré-concepcional hoje é muito, muito importante para cada um de vocês que chegam no consultório hoje. Por quê? Porque nós vamos, e é bom lembrar, que a atividade da doença inflamatória antes, no período pré-concepcional, antes da gravidez, ela vai nos dizer da atividade da doença durante a gravidez. Então, se antes da gravidez sua doença está ativa, né? Você tem um risco dobrado de, durante a gravidez, essa doença piorar. Se você está em remissão, somente 38% dela entrar em atividade. Quem já teve atividade de doença em gestação anterior, o risco também é aumentado na gestação subsequente. E o principal fator de risco para uma gravidez ruim, desfechos adversos ruins na gravidez, é a atividade da doença, que pode aumentar muito o quê? O aborto espontâneo, o parto prematuro, a criança com baixo peso ao nascer, os eventos tromboembólicos, as cesarianas de emergência e um baixo score de Apgar. Então, por isso que tem que haver esse aconselhamento antes de engravidarem, tá? Por quê? Porque no manejo da doença, você tem que estar com 3 a 6 meses de remissão profunda e sustentada e documentada, não só porque eu chegar no consultório dizendo, não, doutor, eu não tenho diarreia, não sinto nada, você está em remissão clínica, mas tem que estar também confirmada através dos exames laboratoriais. Não pode ter anemia, você tem que estar com a calprotectina normal, a colonoscopia e uma enteroscopia, uma enterorressonância ou a enterotomografia também normal. Pronto, aí tudo bem. Manutenção da saúde. Tem que fazer as vacinas, tem que fazer o seu preventivo, tanto do colo do útero como da mama, tem que parar de usar droga, álcool, fumo, tem que diminuir gradualmente os remédios para dor, tem que fazer a vigilância, a colonoscopia, que é feita não só para você ver se sua doença está em atividade ou não, mas também para a vigilância do câncer coloretal. Você tem que estar com o seu peso ideal. Você tem que iniciar as vitaminas antes de engravidar, não depois. Então, tem que ver o ferro, a vitamina B12, ácido fólico, a vitamina D, e com os cuidados de saúde pré-concepcionais e a contracepção efetiva até você estar preparada para engravidar. A fertilidade, ela está diminuída, né, nessa cirurgia grande que muitos pacientes com retocolite fazem, que é a colectomia total com bolsa ileal, ou nas cirurgias pélvicas. Ela está também, né, na DI ativa, ela também diminui a fertilidade. E se você tem 6 meses ou mais de relação sexual programada e não consegue engravidar, então essa fertilidade tem que ser avaliada. Primeiramente no homem, porque muitas vezes joga a culpa na mulher. Manda ele lá no urologista, ver se ele tem algum problema de fertilidade. Depois você vai ver a sua também. A consulta interdisciplinar com nutricionista para garantir a ingestão calórica e das vitaminas, a medicina materno-infantil, para ver história de complicação na gravidez anterior e de cirurgias no passado. E o manejo, né, da medicação. Quem está usando metrotexato tem que tirar 3 meses antes da concepção. A mesalazina e a sulfasalazina, elas podem continuar. Você tem que diminuir gradualmente os corticoides. Pode continuar a azatioprina em monoterapia, mas não deve iniciá-la durante a gravidez. A terapia biológica
não deve ser descontinuada, e o tofacitinib, esse sim deve ser evitado. Então, as dúvidas frequentes são essas, antes de engravidar. Doutora, vou passar a minha doença para o meu bebê? Há sim um risco genético aumentado. Se só um dos pais tem doença inflamatória, o risco é de 10% de seu filho ter. Mais para a doença de Crohn, 12%, do que na retocolite, que é só 9%. Mas se o pai e a mãe têm doença de Crohn, tem os dois, tem doença inflamatória intestinal, né? Então esse risco aumenta para 33%. Será que vou ter problemas para engravidar? A fertilidade da mulher em remissão é igual à de uma mulher que não tem doença inflamatória intestinal. Daí a importância de você ter a sua doença em remissão antes de engravidar. Uma paciente que tentou engravidar 3 vezes, aborto por 3 vezes, com a doença em atividade, você não vai segurar nunca a criança. Então, essa fertilidade, ela só é diminuída se o paciente tiver a doença ativa, nas casos de anastomose ilioanal e na doença de Crohn perianal. Mas você fez, então, a sua contracepção, deu tempo para o seu médico lhe preparar com um aconselhamento bacana para você engravidar, aí você, então, começa, né, a festejar e abrir o parque de diversões, e então você engravida. Paciente minha que engravidou, olhando assim, ela fez esse ensaio fotográfico, mas essa danadinha aí engravidou estando em atividade de doença. Aí você quase morre. Já chega no consultório, doutora, eu estou grávida. Eu digo, oh, meu Deus, eu não acredito. Mas, moça, você engravidou, sem falar comigo. Se você fosse uma menina lá do interior, que não tem, mas eu lhe disse. Mas está grávida, fazer o quê, né? Vamos juntas. Aí você tem que segurar a mão e ir na frente. Então, por falta de informação, principal erro na gravidez da paciente com doença inflamatória intestinal é a paciente parar o seu tratamento, tá? Então, por falta de informação, muitas interrompem. Aqui já foi dito, às vezes ela interrompe da cabeça dela, às vezes é o próprio obstetra que faz isso, né? Olha, essa doença aqui, não tenho condição de você usar esse medicamento, aí vai botar um monte de coisa na cabeça da paciente, ela acaba interrompendo, quando chega lá no consultório, já está 2, 3 meses sem usar o seu remédio, tá? Qual é a pergunta frequente? Será que essa medicação é segura para mim e para o meu bebê? Gente, a criança ela se forma no útero da mulher, que é chamado período da organogênese, por volta da 4ª até a 8ª semana de gestação, tá? Esse é o período mais vulnerável para os efeitos teratogênicos, para defeitos congênitos de droga ou de qualquer outra coisa, de medicação, para a criança. Os biológicos, eles não atravessam a placenta em quantidades significativas até a 27ª semana. Então, se o bebê está formado aqui, digamos no máximo até a 10ª semana, o biológico só vai atravessar na 27ª, ele não vai, nenhum dos biológicos vão causar problemas à criança. Então, aqui a gente colocou os principais medicamentos. Ó, mesalazina, ela é compatível no período da periconcepção, na gravidez e na lactação. A sulfasalazina hoje é pouco usada, mas ainda tem pessoas que usam. No sexo masculino, deve ser evitado 3 meses antes, porque isso vai diminuir a fertilidade masculina, seja pela diminuição na produção dos espermatozoides, como pela mobilidade deles, mas é compatível com a mulher. Na gravidez, né, se a mulher está usando, ela vai ter que fazer uma suplementação de ácido fólico de 2 a 5 miligramas por dia, e na lactação ela é compatível. Os glicocorticoides, que são os corticoides, eles são compatíveis, mas na gravidez, pelo risco de diabetes gestacional, é bom ser evitado. As tiopurinas, azatioprina, que é o que mais vocês usam, são compatíveis nessas 3 etapas, tanto na gravidez como na lactação. Ciclosporina, tanto no período periconcepcional como na gravidez, e provavelmente seguro também na lactação. O metrotexato, ele é compatível em indivíduo do sexo masculino, mas deve ser evitado no sexo feminino por 3 a 6 meses. E na gravidez, na lactação, deve ser evitado. A talidomida é um medicamento de alto efeito teratogênico, deve ser evitado nos 3 períodos. Agora, veja, os antifatores de necrose tumoral, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, compatíveis. Vedolizumab, compatível. Ustekinumab,
compatível também. E os inibidores da JAK-quinase, eles também devem ser evitados nesses 3 períodos, que é o tofacitinib. Então, na gravidez e nessa relação com a doença inflamatória intestinal, os biológicos, esse aqui foi uma meta-análise grande que reuniu 48 estudos, quase 7.000 mulheres grávidas. As taxas de malformação, de aborto, de prematuridade, de baixo peso, né, não tiveram nenhuma diferença em relação à população geral. Que diminuir, descalonar o tratamento ou suspender, como a gente fazia, eu acho que quem fez aqui o descalonamento da sua medicação, chegou lá no terceiro semestre, o médico suspendeu para retomar de novo. Assim a gente fazia até algum tempo atrás, por causa da vacinação do bebê. Então, hoje, essa suspensão ela não deve ser feita, porque todos os trabalhos mostraram que o maior risco para a mulher grávida não é a medicação, mas é a doença entrar em atividade. Se a paciente estiver em remissão, a última dose do biológico ela deve ser programada para que o nível daquele medicamento esteja o mais baixo possível no momento do parto. E, por exemplo, aqui, o infliximab, que é feito a cada 8 semanas, a última dose, idealmente, ela deverá ser infundida na 32ª semana antes da gestação, que vai ser o menor nível do medicamento em circulação no momento do parto. Aqui é outra pacientezinha minha, né? Foi uma das primeiras que foi me prestigiar lá no Dia Mundial da Saúde Digestiva no shopping. Como é que nós vamos monitorizar essa paciente durante a gestação para saber se ela não entrou em uma recaída ou uma atividade? Pacientes que engravidam com doença ativa, elas são consideradas gestantes de alto risco e necessitam de acompanhamento obstétrico especializado. Então, primeiro, no hemograma, a gente vai ver as concentrações da hemoglobina e da albumina, que geralmente estão reduzidas na própria gravidez. A velocidade de hemossedimentação e a fosfatase alcalina, elas podem aumentar também um pouco durante a gravidez, por isso não é um bom marcador. Agora, a calprotectina fecal e o PCR, eles não são afetados. Por isso, a monitorização com a calprotectina fecal e o PCR deve ser feito em 3 momentos. No início da gravidez, no meio e também no final, antes ali do parto. Embora o PCR também ele possa estar um pouco aumentado. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante, que é a profilaxia da eclâmpsia ou da doença hipertensiva específica da gravidez, tá? O que é que tem se visto, né? Que a relação entre a doença inflamatória intestinal e essas complicações com os distúrbios hipertensivos próprios da gestação, como é o caso da eclâmpsia, ainda é meio obscuro. Mas o que a gente tem visto atualmente é que tem muitas mulheres que, durante a gravidez, elas correm um risco. Tem fatores de risco que são importantes, porque a doença inflamatória intestinal, por si só, principalmente a doença de Crohn, por si só já é uma doença que predispõe à trombose. Então, quem é que é de alto risco? Mulheres que na gravidez estão usando corticosteroide, mulheres em idade reprodutiva avançada, quem tem pressão alta previamente, diabetes, está acima do peso, tiveram gestações múltiplas ou nas suas gravidezes anteriores tiveram eclâmpsia. Como é que é feita essa profilaxia para evitar a eclâmpsia, a doença hipertensiva específica da gravidez? Aspirinas de baixa dose. Então, essa aspirina deve ter o revestimento entérico nas doses de 81 a 162 miligramas, deve ser iniciada após a 12ª semana e parar na 36ª, que é a semana ideal, onde tanto o obstetra quanto o gastroenterologista devem fazer aquela avaliação geral da paciente. Reforço que a aspirina com revestimento entérico, que a última que chegou no meu consultório estava usando uma cibalena que ela comprava ainda nas farmácias. Como é que nós vamos monitorizar também? O paciente, às vezes, necessita de exames de imagem. Então, o ultrassom intestinal não é ainda uma realidade no nosso meio, né? Mas é um método excelente para avaliar, mesmo no útero gravídico, a mulher, né, para sabermos se está ou não está com a doença em atividade. Ressonância nuclear magnética sem contraste também.
Gadolínio não deve ser utilizado, tem efeito teratogênico, sobretudo no primeiro trimestre. Tomografia computadorizada só se for extremamente necessária, com base dose de radiação. E o contraste à base de iodo, ele atravessa a placenta, mas não tem evidência de dano fetal clínico. Endoscopia digestiva alta, ela é segura durante a gravidez, mas só se for extremamente necessário. Colonoscopia, ela deve ser considerada apenas em situações de doença grave ou quando houver risco de cirurgia. Nesses casos de avaliação de atividade de doença de cólon, a retrosigmoidoscopia sem sedação pode ser utilizada para o monitoramento da atividade da doença. Então, o paciente suporta bem. Eu tive uma paciente que a gente teve que avaliar, ela estava usando uma medicação, e então a gente usa, vai para a clínica, as minhas secretárias é quem aplicam, não se usa o flitienema, você usa água morna, limpa bem o colo esquerdo e dá para fazer com tranquilidade. Cápsula endoscópica é totalmente contraindicada durante a gravidez. Pacientes que foram ostomizadas, engravidaram, então tem ileostomia ou colostomia, necessitam de acompanhamento especializado. Está associada a um aumento de parto prematuro e também de crianças com baixo peso ao nascer. E as complicações durante o parto nessas mulheres que engravidam com ostomias é o prolapso do estômago, as hérnias paraestomais, uma obstrução intestinal, normalmente, por aderência de outras cirurgias. E na hora do parto, como é que vai ser? Parto normal, cesariano, a indicação da via de decisão do parto, ela é uma indicação obstétrica, mas tem que se levar em consideração a preferência da paciente e a situação da doença inflamatória intestinal no momento do parto. Então, a via de parto, o parto normal ainda é o parto normal. É porque no nosso meio a cesariana se tornou parto normal. Mas a decisão sobre o tipo de parto ela deve ser individualizada, como eu disse, multidisciplinar, sobretudo se o paciente tem doença perianal ativa. E o parto vaginal é o mais apropriado para as mulheres com DI. O que é que nós temos que avaliar no parto normal? O impacto desse parto no períneo dessas mulheres. Então, o parto cesariano é indicado nessa situação. O paciente está com doença de Crohn ativa, né, perianal ativa, paciente com retocolite que foram submetidos à proctocolectomia e pelo risco de incontinência fecal, e nas pacientes com retocolite, né, aguda grave, em que há um risco de colectomia. E a gravidez, por si só, ela aumenta o risco de tromboembolismo venoso, gente. Isso aqui tem sempre que ser lembrado, principalmente em pacientes com doença inflamatória ativa, principalmente no puerpério. E a amamentação, nós vimos que todas aquelas drogas, né, o benefício é muito grande da mulher amamentar. Já tive pediatras que a mãe, quando chega 2 meses depois, não, a pediatra me deu um remédio para secar o leite, porque eu vou transmitir pelo leite. Não existe isso, tá? Ao contrário, os benefícios da lactação estão aqui. Redução do risco de infecção gastrointestinal na criança. Então, a amamentação diminui as infecções. Possivelmente pode reduzir o risco de doença inflamatória intestinal na criança e não aumenta o risco de recaída para a mãe aqui no pós-parto. Então, os medicamentos seguros, como o infliximab, o adalimumab, todos os anti-TNF, o vedolizumab, o ustekinumab, a azatioprina, que é um imunomodulador muito utilizado, e contraindicados todos aqueles que nós vimos, como metrotexato, a talidomida, o alopurinol e o IJAK. Quando eu devo reintroduzir o meu biológico? Se o parto foi normal, 24 horas depois. Se foi cesariana, 48 horas. Qual é a recomendação global hoje em relação à amamentação? É que a mãe deve amamentar até pelo menos 6 meses e, idealmente, 12 meses. Então, não tenham medo de amamentar, porque não tem problema. Aqui a danadinha, depois já nascido, lindinho, maravilhoso, mas as considerações finais que eu digo é essa. É importante o aconselhamento, porque esse acompanhamento multiprofissional durante a gravidez vai nos dar tranquilidade. Porque a gente fica doidinha. Gravidou, aí ela fica grávida lá e nós também. Ó, o celular está ligado. Você pode me ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Aí não desliga o celular, está lá na beira da cama. Você está entendendo? Então a gente engravida junto com ela. Por isso que é complicado.
alcançar a remissão da doença antes de engravidar para evitar resultados ruins, como aborto espontâneo, baixo peso ao nascer, parto prematuro e etc. A maioria das medicações empregadas são seguras durante gestação e lactação. Os cuidados com a vacinação é muito importante nos bebês de mães que receberam biológico. Então, vocês sabem, até o 6º mês, rapidamente, só falando sobre a vacinação, não devem receber vacinas de vírus vivo. Então, a polio oral, a BCG, e o rotavírus está até uma coisa, né, que Zé está aqui, a Caroline. Nós temos 3 grandes estudos hoje em curso sobre mulheres grávidas que têm doença inflamatória intestinal. O americano, que é o estudo Piano, que é o maior deles, o Piccolo, que é um grande estudo italiano, e o Dumbo, que é um estudo espanhol, em que, na última revisão dele do ano passado, tem a descrição de 11 crianças que receberam a vacina do rotavírus e não tiveram nenhum problema, tá? Então, mas mesmo assim não vamos brincar. Então, 6º mês em diante para poder receber vacinas de vírus vivo. E aí, como eu disse, né, é engravidar junto com ela. Não adianta você ficar, a mulher já está grávida, num momento difícil, em que ela fica emotiva, em que ela fica, né, ansiosa, em que ela fica preocupada, e o médico diz, olha, eu não falei, ou você vai... Não, aí nessa hora, é como eu disse, é acolher para que ela se sinta segura e confiante. Muito obrigada. Gente, eu chamaria aqui o Paulo e o Marco Vinícius para fazer aqui a entrega, né, da lembrança aqui para a Luciana e para a doutora Marta. Queria, Marta, agradecer a vocês desde já. Tá? Eu acho que a BCD hoje, ela se configura não só como a maior, né, associação de pacientes no Brasil, mas é de uma sensibilidade com as associações menores, associações que querem fazer uma coisa bacana nos seus estados, que querem fazer com que a doença seja mais conhecida, que querem fazer valer os direitos dos pacientes. E esse FOPAD aqui em Teresina significou para a gente isso bem aí, o acolhimento, a ternura que vocês nos deram aqui esses dias, de virem e de nos ajudarem, de mostrarem, né, como é que uma associação pode fazer para melhorar, né, a vida e a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigada por todos vocês. Então, Paulo, pegue lá. Cadê a lembrança? Deixa eu pegar aqui.